Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que esta graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Nós estamos iniciando o nosso tempo em oração com Deus e eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Amém? Vamos ler também o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Meus queridos e queridas, nós estamos mais uma vez no nosso momento de oração. A terça-feira é esse tempo de súplica, que o texto nos orienta que é bom que façamos. É saudável e a orientação afirma que nós devemos orar, nós devemos elevar súplicas ao Senhor e interceder por todos os homens, todos os seres humanos, homens, mulheres, e também para interceder por aqueles que exercem autoridade, governantes, pessoas que tenham influência na nação, porque é a nossa oração, a oração da igreja, a intercessão por estes e estas, que podem gerar vida mansa, tranquila, vida de respeito, com dignidade. E nós temos visto tantas tribulações, tantas confusões em meio ao povo, em meio aos governantes, tantas situações de corrupção, e tudo isso gera dor, sofrimento principalmente para os mais necessitados, os mais vulneráveis. E é o papel da igreja orar uns pelos outros, orar pelas famílias, orar pela nação e orar por aqueles que exercem posição de autoridade. É esta oração intercessória, é esta ação sobrenatural da igreja que pode gerar dignidade a todos, dignidade ao povo, respeito, vida que traga significado e propósito. Então, quando nós nos reunimos aqui, todas as terças-feiras, quando nós oramos, intercedemos isso em unidade como igreja, há um poder que é desencadeado no céu, que é liberado nas regiões celestes e que de forma sobrenatural alcançam as esferas da vida. Você e eu somos responsáveis, né? Você e eu somos aqueles chamados por Deus para agir desta forma. Então oremos mais uma vez. Oremos mais uma terça-feira. Que nossa oração não fique presa nas nossas limitações, mas que ela transcenda tudo aquilo que pode impedi-la, alcance o trono de Deus e possa gerar os frutos para os quais ela está sendo lançada. Que a tua oração seja ouvida, que a nossa oração seja respondida para a glória do Senhor. Então, vamos iniciar o nosso tempo de oração. Vamos iniciar orando, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, abençoe neste momento os seus, abençoe a igreja, abençoe a nação. Senhor amado, nós estamos mais uma vez reunidos. E em teu nome, Senhor Deus, nos unimos para que a igreja em unidade possa então clamar, interceder. Ó Deus, como sacrifício a Ti, nós oferecemos o nosso clamor pelos nossos parentes, familiares, pela igreja do Núcleo Bandeirante, pela igreja do Senhor em todo o mundo. Nós profetizamos vida de Cristo e que nenhuma crise, que nenhuma situação adversa possa impedir a ação
sobrenatural da tua igreja, ação que é desencadeada a partir da oração. Oramos pela nossa nação, oramos pelas nossas cidades, oramos, a Deus, pelos nossos estados e abençoamos os governantes, oramos para que a misericórdia do Senhor os alcance, traga-lhes discernimento, para que governem em favor de todos e não de alguns. Que haja, Senhor Deus, justiça em nosso país, que haja, Senhor Deus, homens e mulheres em situação de governo, que possam, ó Deus, de alguma forma refletir a luz de Cristo para toda a nação, que nós possamos ser reconhecidos não como uma nação do jeitinho ou dos corruptos, mas que possamos ser reconhecidos como uma nação pertencente ao Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos mais uma vez nesta noite de oração, neste tempo de comunhão contigo, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então ofereça a sua oração também, meu querido e querida. Vamos louvar, vamos ouvir a palavra e permitir que Deus haja em nosso meio. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que todos estejam bem. E quero convidar vocês todos, a louvarem e adorarem juntamente comigo e com Davi, os seus lares, e o nome do Senhor Jesus seja engrandecido nessa noite. Amém? Forte, o grande El Shaddai, todo poderoso, adorai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. Pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos existo, direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz, Chamar, Deus presente sempre está. Pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos existo.
presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. E tudo governa. Tudo governa. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 50, versículo 14. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém. Glória ao nome do Senhor. Nós temos sempre falado dos nossos compromissos com o Senhor. Dentre eles, além de uma vida de piedade, de busca, de intimidade com Deus, também a nossa vida financeira. Os nossos votos financeiros, seja o dízimo, seja a oferta, seja uma doação, um socorro a alguém. Estes são votos que nós temos feito ao longo da vida. E todo metodista, ou todo bom metodista, e na verdade todo cristão, é também um dizimista. E como metodista nós fazemos os votos, né? No momento de fazer parte desta igreja, de ajudar também com o sustento desta igreja. E este colaborar com o sustento é através dos nossos dízimos e ofertas, e que, por fim, faz parte de todo um serviço que não somente nós oferecemos ou ofertamos à igreja local, mas a igreja como reino de Deus, como aquela que é agente de estabelecimento do reino. Então nós precisamos continuar honrando os nossos votos, sejam em tempos difíceis, pois já me perguntaram, pastor, quando eu estou devendo tais coisas, é lícito, é justo então eu parar o dízimo? E essa é uma pergunta sempre muito difícil, porque dependendo da pessoa nós precisamos ter um jeito para falar, mas a realidade é que nós temos compromisso em primeiro lugar com Deus. E dentre esses compromissos com Deus está a justa administração dos recursos que Ele nos dá. E nós muitas vezes falhamos nessa administração, e falhando nessa administração, uma das consequências geralmente é o corte do dízimo ou das ofertas. Ajuste a administração da sua casa. É um compromisso com Deus isso. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos tem dado. E ajuste esta administração para que você possa manter também o compromisso do dízimo e da oferta. Porque o texto continua e diz que a partir deste cumprimento dos votos com Deus, nós podemos invocá-lo em tempos de angústia e assim receberemos o livramento do Senhor. Amém? Quando nós descumprimos votos, nós ficamos inseguros no momento de buscar a Deus. Não permita que o inimigo, de alguma forma, envolva você ao ponto de gerar insegurança na presença do Senhor. Porque nós sempre podemos nos achegar a Ele confiadamente. Você sabe aí, tem
a conta, a agência, você pode fazer o seu depósito, transferência, e qualquer necessidade a mais você pode procurar o nosso irmão Marcos. Mas não deixe de cumprir aquilo que você tem prometido, feito como voto ao nosso Deus. Amém? Deixa eu orar. Senhor, eu quero mais uma vez abençoar os meus irmãos e profetizar prosperidade sobre as nossas vidas. Prosperidade que não é simplesmente o enriquecimento, mas, Senhor Deus, prosperidade é a alegria em todas as circunstâncias. Ó Deus, que nossa igreja seja uma igreja próspera nesse sentido. Sejamos, ó Senhor Deus, pessoas, homens e mulheres, que mantenham sua fidelidade ao Senhor, que reconhecem que todos os recursos que temos são obtidos a partir do Senhor, e nós somos apenas mordomos, cuidadores, e precisamos ser cuidadores responsáveis, porque assim honramos o nome de Jesus, e assim glorificamos o Teu nome. Assim, ó Deus, eu ministro sobre a vida da Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Palavra
Olá, meus amados irmãos. Vamos ao nosso momento da palavra que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que se encontra em João 14, versículo 6. Nós podemos ouvir aí a palavra de Deus e no original ele diz assim: ego eimi herodos kai e aletheia kai e zoe, o caminho, né? Mas hoje eu quero falar sobre o povo de Israel, que é o povo que teve a experiência com Deus e que andou lá no deserto no decorrer de 40 anos, que percorreu toda esta caminhada para ter experiências, vivências com Deus. E nós sabemos que Deus ele está no controle das pessoas, também da história, de todos os acontecimentos. Ele é soberano. E depois que o povo desobedeceu, ele foi punido. Então Deus permite que, antes de entrar na terra prometida, eles caminhassem durante 40 anos. Então, foi uma caminhada longa, mas de aprendizado. E nós também passamos por nossos momentos de caminhada em Cristo. E, infelizmente, o povo, para aprender, passou por várias situações. Dentre elas, muitas queixas. E há uma diferença entre se lamentar, entre colocar para fora aquilo que você está vivenciando, mas entender que Deus ele está presente na vida. Daquela reclamação que está mais inclinada para murmuração, que é o fato em que as pessoas elas tem falta de alguma coisa, olha somente para aquilo que está faltando, para que elas se sintam satisfeitas, realizadas, e não conseguem perceber o muito que Deus tem acrescentado em suas vidas. Não conseguem perceber Deus presente nesse cuidado para a sua vida, para com a sua vida. E há uma música que a gente canta com as crianças que diz assim: a boca fala do que o coração tá cheio de amor. E aí continua a música que chega numa expressão que diz: não vou ficar chorando, vendo a vida passar, vou enxugar meu pranto. Então, a gente entende que há um momento sim de tristeza, que a gente para, que a gente reflete, mas é um momento em que nós não nos entregamos, em que a nossa alma não fica presa numa condição escura, amarrada e num embaraço, numa inércia em que a gente não consegue romper. Por quê? Porque em meio às nossas reflexões, nós nos voltamos ao pensamento de que nós não estamos sozinhos, que tem alguém que cuida de nós, e este alguém é o nosso Deus. A última frase, a última expressão que John Wesley usou enquanto estava vivo foi: o melhor de tudo é que Deus está presente conosco.
Então, eu te convido para que você observe com gratidão as coisas que Deus nos dá. Nós podemos perceber que uma das ações do povo ali no deserto era as pessoas reclamando. E nós já fizemos essa compreensão do que é a reclamação. Mas o povo também recebia todas as manhãs o maná, uma espécie de massa que eles provavam todos os dias e se alimentavam e matavam ali a sua fome. E no decorrer da noite, que cai muita temperatura no deserto, eles recebiam também a companhia de uma nuvem que esquentava todo o povo, todas as pessoas. Durante a caminhada no deserto, de dia, havia sempre uma nuvem que entrava na frente do sol e o povo recebia o cuidado de não ficar debaixo daquele sol causticante, mas ficar caminhando de uma forma mais refrescante. E durante a noite, então tinha aquela coluna de fogo que aquecia as pessoas. Porque se você estiver num deserto sem uma coluna de fogo e sem o preparo adequado, é provável que você morra de frio. E era interessante porque se faltasse água, fluiria água até da rocha. E a necessidade do povo era suprida no dia a dia. Era tanto o cuidado de Deus que as próprias roupas não se desgastavam. Eu acredito que enquanto o povo ia se desenvolvendo no tamanho, ia tendo trocas de roupas, mas elas não se desgastavam, os sapatos não se desgastavam. É muito interessante isso. Teve um momento em que as pessoas reclamaram tanto e chegaram a desfazer de Moisés, desfazer da própria pessoa de Deus, e surgiram então muitas serpentes venenosas e elas picavam as pessoas e as pessoas morriam. E aí naquele momento de sufoco, elas se voltaram a Moisés e falaram: clame a Deus, ore por nós, para que nós venhamos sair dessa situação. E aí Moisés faz uma serpente de bronze, e todos que são picados pelas serpentes venenosas olham para essa serpente de bronze e são curadas. Deus dando o livramento a estas pessoas. Quando nós erramos e nos voltamos para Deus, Ele nos atende, Ele nos ouve. Mas quando nós não nos voltamos para Deus, entramos em situações muito difíceis. Por isso é necessário o nosso momento de oração, para estarmos preparados para não murmurarmos e para entendermos que o nosso socorro bem presente está em Deus. Então, hoje nós podemos passar por dificuldades, tristeza, dor, mas nós temos um guia. Nós não estamos sozinhos. Aleluia! Glória a Deus! Você não está sozinho. Ainda temos um guia, Ele é o Espírito Santo de Deus. Assim como aquela manifestação da graça de Deus no meio daquele povo aconteceu, assim como aquele maná que surgia, aquela nuvem de glória, aquela nuvem que tampava o sol, aquela nuvem, aquele pilar de fogo que aquecia a noite, assim como aquela cobra de bronze que livrava das serpentes, assim como surgiam também a água da rocha,
O Senhor Jesus está presente na nossa vida por meio do Espírito Santo e Ele nos guia. Então, que a sua reação não te trave, mas que você se volte sempre a Deus. E a experiência desse povo nos ensina hoje que nós podemos fazer desta maneira. Nós não vamos viver sempre contentes. A aflição vai surgir. Mas a preparação é a consciência de que Deus está presente conosco. Então, se você está triste, se volte para o seu guia. Ele é o Espírito Santo de Deus. Fica de pé. Fica feliz. Dentro do seu coração, tenha essa certeza da presença de Deus em sua vida, da presença de Deus em meio à sua família, da presença de Deus em meio às circunstâncias. Amém? Vamos orar? Deus, Tu és soberano e está no controle da nossa vida, das situações da nossa família. Se, ó Deus amado, passarmos pelo deserto, Tu está conosco, cuidando de nós. E nós não queremos ficar, ó Deus, amarrados em murmuração, mas queremos ter a certeza, a esperança de que Tu está presente conosco e que debaixo, ó Pai, da Tua graça podemos prosseguir. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome pelo que Tu és, por Tua fidelidade, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter algumas orientações para os nossos momentos de oração, de clamar a Deus. Então, vamos estar atentos a estas orientações e vamos voltar a nossa mente, nosso coração para estarmos clamando a Deus. Amém? Nós estamos chegando ao final do nosso tempo em oração com Deus. Quero bendizer o nome do Senhor mais uma vez, porque você está participando conosco. Louvo a Deus porque você tem compreendido a importância desse momento, a importância de estarmos em oração uns pelos outros. Conclamo a você, meu irmão, minha irmã, jovem, juvenil, você criança. Eu conclamo você, chamo a você para que você continue orando. Não somente às terças-feiras, mas todos os dias. Não se esqueça de orar pelo pastor, pela saúde do pastor Ney, pela sua família. Não se esqueça de orar pelas famílias da igreja. Cite nomes daqueles que você for recordando durante a oração. Nós precisamos uns dos outros, meus queridos. Nós precisamos uns dos outros. E a oração, ela nos ajuda nesse sentido. Amém? Estou buscando aí a gente reunir a clã, os líderes da igreja, para falarmos sobre algumas situações, verificarmos como os irmãos estão vendo aí, estão acompanhando os nossos cultos por vídeo e quem sabe já começarmos a falar sobre possibilidades de retorno e para quando.
esteja orando também pela liderança da igreja nesse sentido, para que nós possamos ter discernimento. Nós queremos fazer o melhor por cada família, por cada irmão e irmã, pois nós estamos aqui como líderes na igreja, representando cada um de vocês. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça de Deus e se prepare aí durante a semana, estaremos juntos no próximo domingo. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse tempo de comunhão contigo. Te agradecemos pelas orações. Mais uma vez, Senhor Deus, aqueles que nós apresentamos aí como pedidos de oração, nós intercedemos por cada um deles e delas, por cada motivo, Senhor. Ó Deus, traz resposta, nós confiamos em Ti. Oro ainda, Senhor, pelo restante desta semana, que seja uma semana onde o toque do Senhor se renove sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, perceber a ação do Senhor, a Tua mão estendida sobre as nossas famílias, sobre a Tua igreja. Ó Deus, nós queremos a cada dia perceber a Tua presença e termos ainda mais intimidade contigo, Senhor. Fala conosco, revela, Senhor Deus, aquilo que precisamos mudar, revela aquilo que precisa mudar em nossos corações, em nossas ações, mas, ó Deus, leva-nos para mais perto de Ti, a cada dia, a cada momento, nós possamos prosperar nessa caminhada contigo, Senhor, para a glória de Jesus. E que o Teu amor, Deus eterno, e a graça do Teu Filho Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, aqui na igreja do Núcleo Bandeirante, seja com a igreja do Senhor em toda a terra, e que seja assim hoje e sempre. Amém. A todos e todas, ótima semana, e que Deus abençoe. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou